Olá pessoal, vamos então resolver mais um exercício do livro de Estática Mecânica para Engenharia do Hibbeler, exercício 3.27, exercício bem simples que geralmente causa um pouco de confusão porque ele precisa de 2 DCLs, como eu já adiantei aqui o desenho. Então vamos lá, vamos ver o que ele pede e o que ele nos dá de informação. Ele diz que tem o cilindro E e o cilindro F e ele nos dá o valor do cilindro E, que pesa 150 newtons, ou seja, ele tem uma força vertical para baixo. Então já desenhei aqui no nosso DCL do nó C, aqui eu traço imaginária o plano cartesiano. Lembrem que na prática não existe plano cartesiano, é responsabilidade do profissional imaginar. Portanto, a gente imagina um plano cartesiano com origem no ponto C, como ilustrado nessa imagem aqui, 150 newtons. Ele disse que o θ vale 15 graus, portanto, a gente sabe que esse ângulo aqui vale 15 graus. E esse ângulo a gente sabe que vale 30 graus, conforme ilustrado na estrutura. Beleza. O que ele pede é para a gente determinar o peso do nó F para que ele fique em equilíbrio, para que a estrutura fique em equilíbrio. Então, o nó F é a nossa incógnita final. Então, vamos colocar peso do cilindro F, PF. Vamos deixar assim. Aí a gente sabe os ângulos, a gente sabe que esse ângulo aqui é 45 graus. E a gente sabe que esse ângulo aqui, se a corda CB fez 15 graus com uma vez na horizontal, ele vai fazer sempre. Então a gente sabe que esse ângulo aqui também vale 15 graus. E aí agora a gente precisa determinar o sentido das forças. Se ele está puxando para baixo 150 para ficar em equilíbrio, esse aqui vai ter que ser para cima. Se ele está para a esquerda e para cima, esse aqui vai ter que estar para a direita. Então, por análise lógica, a gente consegue equilibrar. Vejam, essa aqui seria a incógnita FCB, essa aqui seria a incógnita FCD. Tem forças para cima e para baixo? Tem, então a gente pode conseguir equilíbrio. Tem forças para a esquerda e para a direita? Tem, então também podemos conseguir equilíbrio. Agora, se a gente for olhar o nó B, a gente vai ter esse aqui para cima e esse aqui para a esquerda e para cima também, que vai ser o nosso FCB e o nosso FAB. Geralmente o pessoal tem uma certa confusão. Por que no nó C ele está vindo para baixo e para a direita e no nó B ele está indo para cima e para a esquerda? Por causa da terceira lei de Newton, ação-reação. Se em relação a um nó, o referencial nó C, ele vai para um lado, no referencial do nó B tem que ir para o outro, aí ele fica em equilíbrio, né? Se fosse nos dois nós, dois referenciais diferentes, ele indo para o mesmo sentido e mesma direção, a nossa estrutura estaria em movimento, não estaria em equilíbrio. Então, um princípio básico de física. Muito bem, feito isso, a gente precisa fazer análise. A gente tem duas equações para fazer equilíbrio. Então, pode usar o DCL do nó C ou o DCL do nó B. A análise é óbvia, é lógica. A gente pode fazer do nó C? Pode. Por quê? Porque temos duas equações, duas incógnitas. Podemos fazer do nó B? Não, porque temos duas equações e 3 incógnitas. Nunca vamos sair daqui. Então vamos lá. Primeiro, do nó C. Simplesmente por quê? Porque eu tenho duas incógnitas e duas equações. Quem ficou na dúvida aí, pega e tenta fazer do nó B aqui. Vocês vão ver que não vão conseguir, vocês vão ficar travados, porque vai ter mais incógnita que equação. E aí agora a gente aplica somatório das forças em x igual a zero, sendo que em x é positivo para a direita. Teremos FCD vezes cosseno de 30, porque está amarrado. Mas o FCD é positivo ou negativo? Ele está para a esquerda. Nossa convenção positiva para a direita, negativo. Mais o FCB está para a direita, vezes cosseno de 15 graus igual a zero. Aqui a gente pode escolher uma delas para isolar. Eu vou preferir isolar o FCD, então vai ficar menos FCD igual a menos FCB vezes cosseno de 15 dividido por cosseno de 30. Menos dos dois lados, então temos mais, né? Beleza, fechamos o somatório das forças em x, vamos para o somatório das forças em y, porque a gente travou duas incógnitas, uma equação. Precisamos mais uma equação, vamos lá. Positivo para cima. Y, o que a gente tem em y? Mais
FCD, porque está para cima, vezes seno de 30, menos FCB, porque ele está para baixo. Então, menos FCB vezes seno de 15, porque está para baixo, menos 150 também, porque está para baixo. Aqui eu já vou isolar, então vai ficar o FCD, eu já sei a relação com FCB. Teremos FCB vezes cosseno de 15 dividido por cosseno de 30 vezes seno de 30. Substituição, ó. Substitui o valor de FCD desta equação aqui que eu já sabia. Seguindo, menos FCB vezes seno de 15. Isso aqui vai ser igual a 150 positivo, porque passou para o outro lado. Aplicando essa equação aqui, a gente vai chegar na relação que a gente pode somar os dois FCBs, que vai ser 0,557 FCB menos 0,2588 FCB igual a 150. Isolando, então, vai ficar 0,55 menos 0,25. Teremos que o FCB vai ser aproximadamente 503,05 newtons. Que vai ter uma certa aproximação. Muito bem, eu preciso para calcular a força, o peso do cilindro F, o valor do FCB, porque aí eu já tenho essa incógnita, isolo com duas equações isso aqui. Então nem precisaria calcular o FCD. De qualquer forma, posso fazer substituindo lá o FCB de 503 vezes cosseno de 15 dividido pelo cosseno de 30, chegaremos que o FCD vale 560,90 newtons, aproximadamente. Quando a gente trabalha com muitas relações trigonométricas, acaba aproximando. Depois disso, vamos para o nó D. Agora, no nó D, eu tenho duas incógnitas. Antes eu tinha três, né? Agora eu tenho duas. E duas equações. Porque eu já sei o FCB. Então, somatório das forças em x igual a zero, sendo para a direita positiva. O que eu vou ter? Menos FCB vezes cosseno de 15, mais FAB cosseno de 45 igual a zero. Isso aqui é o que eu tenho de forças atuando ao longo do eixo X. O FCB eu já sei, ele vale 503. E aí o FAB eu vou depois somente isolar. Vou ficar com FAB igual a mais, passou para o outro lado, 503,05 cosseno de 15, dividido por cosseno de 45. Ou seja, minha força FAB vai ser obtida diretamente nessa equação, 687 aproximadamente, 23 newton, 22, 6, 23. Essa aqui é a força no cabo FAB. E agora aplico o somatório de forças em Y. Somatório de forças em Y igual a zero. Positivo para cima. E vamos lá. Temos mais FCB vezes seno de 15, mais FAB vezes seno de 45, menos a minha força do cilindro que eu quero saber, o peso do cilindro. Então, peso do cilindro F igual a zero. FCB eu já calculei, 503,05 vezes seno de 15, mais FAB acabei de calcular, 687,23 seno de 45. Passo para o outro lado o PF aqui, o peso do cilindro, vai ficar positivo, peso do cilindro.
Sendo assim, somando essa aí na calculadora, eu vou chegar que o peso do meu cilindro F vai ser aproximadamente 616,13 newtons. Vejam, um exercício simples que a gente precisa ser capaz de olhar para a estrutura, fazer os diagramas de corpo livre e aí fazer as equações, saber a ordem. O princípio básico que sempre tem que ser cuidado e que facilita muito é comparar o número de incógnitas com o número de equações. Número de incógnitas com equações. Antes de começar a calcular, verifiquem isso. Se tiver mais incógnita que equação, nem começa. Precisa achar um outro caminho ou já pensar em como achar mais equações. Senão vocês correm o risco de perder tempo. Se tivéssemos começado pelo nó D, a gente teria perdido uns 10 minutos de cálculo, porque teria trancado aqui, teria que voltar aí, voltar, dá problema.